Viva malta da Carry Magic, sejam muito bem-vindos à KV Music Beats. Alguma vez ouviram falar de Tracker Music? Pois é isso que vamos falar neste vídeo. Muitos que estão aqui no canal sabem que eu sou um grande adepto de jogos, sabem que eu também tenho um lado nerd e um lado geek e portanto decidi fundir esses meus dois gostos, os games ou os jogos e a música e a produção. E neste vídeo então vamos falar de uma das formas mais populares de se produzir música para videojogos e que se tornou bastante conhecida na década de 80 e na década de 90. Se vocês foram jogadores de Nintendo ou de Super Nintendo, Mega Drive, Game Boy, todas essas consolas utilizaram esta forma de fazer música e nos dias de hoje ainda existem jogos e consolas a utilizar. É uma forma bastante interessante porque se assemelha muito e incide muito na forma como nós produzimos nos dias de hoje com as DAWs. Eu diria até que grandes DAWs de produção que utilizamos nos dias de hoje, lá na base, lá na raiz, inspiraram-se nesta forma de fazer música. E o Music Tracker nada mais é que uma forma de sequenciar samples, como fazemos no Channel Rack, no FL Studio ou no Drum Rack do Ableton Live. Hoje vamos pôr um pouquinho a prática de parte e embarcar nestes breves minutos de história e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Para fortalecer o canal desde já e o vídeo basta deixarem o vosso like e se estiverem aqui pela primeira vez não se esqueçam de se inscrever. Sem mais delongas, vamos então ao vídeo. O formato da música começou no Commodore Amiga em 1987, quando Karsten Obarski cansou-se de codificar a sua música no código da máquina de montagem e escreveu ou programou o software sequenciador de Ultimate Sound Tracker para simplificar o processo. Karsten Obarski foi um funcionário do estúdio alemão de desenvolvimento de jogos Rainbow Arts. O programa criava arquivos no formato MOD e foi um formato que se popularizou no meio para os videojogos. O Ultimate Sound Tracker não foi comercialmente bem sucedido, mas gerou uma série de sequenciadores semelhantes, especialmente o Pro Tracker e o Noise Tracker, e o formato MOD tornou-se rapidamente um dos formatos de música mais populares nas plataformas de computadores domésticos. Entre as variadas razões para o sucesso do formato, uma delas foi a carga de CPU bastante baixa que ele utilizava. No Amiga era possível processar toda a música na memória de vídeo, pulando a do CPU completamente. Pequenos tamanhos de arquivos e qualidade de som relativamente boa, que dependia principalmente da qualidade de armazenamento, poderia ser usada para a música. O Amiga tinha a capacidade de reproduzir música em qualidade quase de CD, até 56 kHz 14 bits, em comparação com o formato CD de 44.1 kHz 16 bits. E amostras nessa qualidade poderiam ser usadas, mas usava muito espaço que poderia ser necessário para outros ativos do jogo. A qualidade do som seria muito consistente em todas as placas de som, com a capacidade de reproduzir sons digitais ou digitalizados, resolvendo parcialmente o problema com vários padrões de placas de som concorrentes e amplamente diferentes no PC no início dos anos 90, onde uma música MIDI escrita para o Roland MT32 soa totalmente diferente no Adlib ou uma das placas concorrentes no momento. Uma música também pode ser facilmente programada para ter múltiplos laços autónomos, que podem então ser desencadeados pelo jogo conforme necessário, criando trilhas sonoras dinâmicas. Na sua forma mais básica, um arquivo de módulo consiste em padrões, planilhas de rodagem vertical que geralmente tinham 64 etapas que poderiam facilmente representar a assinatura de tempo 4x4 simples, a mais comum na música ocidental e uma daquelas que eu mais falo aqui no canal da KV Music Beats, inclusivamente nos tutoriais de Ableton Live 9 e 10. Amostras e uma lista de ordem padrão que definiu os padrões de ordem que devem ser reproduzidos, com a possibilidade de repetir os padrões de loop. A música de modificação inicial foi limitada a 4 canais de som, o que significa que apenas 4 sons podem ser reproduzidos de cada vez, com base no limite de 4 sons simultâneos do chip Amiga, 2 para o altifalante esquerdo e 2 para o direito. Cada canal foi representado por uma coluna separada no padrão e cada passo no padrão era uma nova linha. Os formatos mais populares foram o MOD e o MED no Amiga, feitos em Sound Tracker, Pro Tracker, Noise Tracker e Octamed, respectivamente. Outros formatos populares foram também S3M, IT e XM no PC, feitos em Sound Tracker 3, Impulse Tracker e Fast Tracker 2. A música Tracker também existia no Atari ST e ZX Spectrum e na maioria dos outros computadores domésticos no final dos anos 80 e 90, bem como em algumas consolas de jogo ou de videogames, principalmente no NES, que é o Nintendo, e o Game Boy,
que é também um console portátil da Nintendo. Obtiveram o seu próprio software tracker não licenciado que foi usado para compor uma parte da música para a plataforma, embora essa música caísse no domínio dos chiptunes, pois eles apenas utilizavam os sintetizadores internos dos sistemas em vez de amostras digitalizadas. Enquanto muitos módulos são reproduzidos como músicas normais com comprimentos estáticos, um começo e um fim, isso não é uma necessidade no formato. Usando pontos de loop, um módulo pode ser infinito ou possuir mais de uma música por arquivo, tendo vários conteúdos autónomos, loops chamados de substituições ou iterações. Exemplos deste último aparecem em Deus Ex, que geralmente tem 3-5 músicas por arquivo. Música de nível, música de conversação, música de batalha e, às vezes, músicas específicas de morte e partida. E na Sétima Legião, que teve mais de 10 variações em algumas músicas jogadas quando ocorreram eventos específicos no jogo. A música do rastreador ainda é relativamente comum nos dias de hoje, mesmo que a maioria dos jogos AAA use música totalmente pré-gravada. Para formatos e modelos de distribuição, como por exemplo serviços de download como XBLA, PSN, WiiWare, mercados de smartphones, etc., bem como em plataformas baseadas em cartuchos como a PlayStation Vita, a Nintendo DS e Nintendo 3DS. O formato ainda é usado na maioria dos jogos. O Unreal Engine 1 usou arquivos UMX, que foram renomeados XM ou arquivos de TI, mas os dois padrões de compressão OGG do ano 2000 ganharam terreno, permitindo música de muito maior qualidade em tamanhos muito pequenos como OXM e MO3 usados pelo F-Mode e bibliotecas de áudio BASS, respectivamente. Esses arquivos são arquivos Fast Tracker ou Impulse Tracker normais, onde as amostras de instrumentos individuais são compactadas com o OGG Vorbis antes de serem colocadas no jogo e muitas vezes podem comprimir uma música de 10 a 15 megas para menos de 1 mega. O F-Mode é especificamente uma das bibliotecas de áudio mais usadas em todas as plataformas. Muitos players de mídia suportam a reprodução dos formatos de música de rastreador mais comuns, mas apenas um punhado suporta totalmente pontos de loop e subsongs, e alguns, especificamente o tão antigo e conhecido Winamp, ainda têm problemas ocasionais com alguns dos efeitos que podem ser usados na música, como o tom, deslizamento, ajuste fino, pontos de loop e efeitos de panela estereofónica, o que pode fazer com que a música seja reproduzida fora da sintonia ou quebrar o jogador inteiramente. Embora existam inúmeros métodos de criação de música com chip, originalmente eles foram muitas vezes programados diretamente na montagem ou na linguagem de codificação da plataforma de escolha, sem usar o software de rastreamento em qualquer parte do loop. Um grande subconjunto de música de rastreador é chamado de chiptunes. A maior parte não é escrita estritamente para ou dentro das limitações de um chip de som específico, mas simula sim o som da música de estilo Nintendo, usando amostras curtas de formas de onda como instrumentos. Embora existam rastreadores especializados em operar com chips de som específicos, como a Nintendo, a placa de som Adlib ou o chip SID da C64, a grande maioria de todas as chiptunes são e foram escritas em Amiga e PC, usando amostras em vez de osciladores de sintetizadores de hardware. Mesmo no Amiga e PC há alguns benefícios para chiptunes, como simples amostras de formas de onda não precisam de ser mais do que alguns bytes, portanto o disco rígido ou a memória usada pela música é mínimo. Um chiptune eficiente não pode ser mais do que alguns centésimos de bytes no total. Os mais pequenos tamanhos de arquivos também foram benéficos para os primeiros dias da internet e do BBS. A transferência de arquivos grandes era demorada e propenso a erros. E assim vamos fechando o vídeo, malta. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham aprendido mais alguma coisa com este vídeo. Inscrevam-se no canal caso estejam aqui pela primeira vez e caso queiram continuar a acompanhar os nossos vídeos, sigam-nos também nas redes sociais para um contacto mais próximo, quer seja no Facebook, Instagram e Twitter. E eu vou ficando por aqui. O meu nome é Remédio, despeço-me com um grande abraço e hala!